o que vem a ser esse tal tributo? O que é tributo? Vocês devem estar se perguntando até o momento, rapaz, vai fazer a introdução dessa aí, vai falar sobre o conceito de direito tributário, vai discorrer tantas coisas. Eu só quero saber uma coisa, o que é tributo? E aí o artigo 3º do CTN vai nos dizer que tributo é a prestação, na verdade ele diz que é toda prestação pecuniária e é compulsória também, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, olha só o tamanho do conceito que o CTN nos traz. E a gente vai ter que destrinchar esse conceito. Você encontra aí no artigo 3º do CTN, vou até botar aqui a fonte legal. Artigo 3º do CTN. E aí vamos ter que destrinchar esse conceito. O que é tributo? Tributo ele é uma prestação pecuniária. Se é prestação pecuniária, a gente já presume que vai ser em moeda, mas o legislador fez questão de deixar claro que tributo ele é prestação pecuniária em moeda. Isso significa que não vai poder se pagar tributo com trabalho. Pô, não há pagamento de tributo com trabalho. Você vai ter que ir lá e pagar com a sua moeda, seja com o seu Pix, com o seu cartão de crédito, naqueles municípios que assim permitirem, ou seja lá com as suas cédulas, seja com a sua transferência bancária, pagamento do boleto, seja como for. Mas tem que ser uma moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir. Aqui não está autorizando que você pegue qualquer outro bem que possa se exprimir valor de moeda, não. Aqui está falando sobre índices que são permitidos, ou indexadores, melhor dizendo, que são permitidos. Mas, em regra, o tributo ele é pago em moeda. E a dação em pagamento. A dação em pagamento é uma das exceções permitidas pelo nosso ordenamento jurídico. Mas, em regra, você vai ter que pagar em moeda. E a dação em pagamento de bens imóveis. Mas em regra você vai ter que pagar em moeda. Não pode, com trabalho, eu estou devendo aqui R$ 1.000 de tributo para o município, mas eu sou um excelente advogado, vou lá fazer parecer para ele e vai estar pago o meu tributo porque eu elaborei parecer no valor de R$ 1.000 para ele. Não, não pode. Não pode usar trabalho para isso. Ah, eu sou um exportador de iPhones. Eu exportei aqui 1.000 iPhones. Até que a alíquota para exportação, vamos supor que é 20%. Então, eu vou pegar desses 100 iPhones que eu exportei e vou deixar 20 lá na alfândega. Posso fazer isso? Não, não posso. Eu tenho que vender eles. Depois do que eu obti com a venda deles, eu vou pagar o tributo em moeda. Essa é a regra clara. Você não vai poder pagar tributos com bens in natura e nem com trabalho. Você vai ter que pagar seu tributo por meio de dinheiro, din-din, moeda. Então, chegou lá na OAB, tem aquela famosa questão que o município agora está permitindo que você pague o seu tributo com Pix. Isso é possível? Sim, porque você está pagando em moeda. Dinheiro é uma forma corrente ali líquida. Agora, o município está querendo que você pague seu tributo como trabalho. Isso é permitido? Não, você não vai poder trabalhar para pagar seu tributo. Ele quer que você pague com bens in natura. Isso é permitido? Não, não é permitido. Você tem que pagar o seu tributo em moeda ou cujo valor nele se possa exprimir. Que o segundo ponto é que essa obrigação ela é compulsória. Aqui você tem que lembrar do direito das obrigações, lá, direito civil. Quando você tem uma obrigação entre particulares, você não é obrigado a fazer contrato com ninguém. Mais uma vez que você faz o contrato, você tem que cumprir. Aqui com o fisco é diferente, porque a sua obrigação ela é ex lege, ela decorre diretamente da lei. Mesmo que você não queira pagar esse tributo, mesmo que você odeie, ache que tributo é um assalto, que você não vê a devolução daquilo que você pagou em tributo em serviço pelo Estado, você vai se rebelar contra isso, não vai adiantar. É uma obrigação compulsória. Você não tem a faculdade de aceitar, eu gosto do que o meu município está fazendo, então eu vou pagar o IPTU. Eu gosto das estradas do meu estado, então eu vou pagar IPVA. Não, você não tem essa faculdade. Isto, o governo pode continuar detestando, desde que você pague seus tributos sem nenhum problema.
Então vamos lá. É uma prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor honesto possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Não constitua, não constitua, não constitui sanção de ato ilícito. E aqui a gente vai entender uma coisa. Essa é a diferença entre tributo e multa. Porque a multa, ela é uma sanção por ato ilícito, como o professor Ricardo Alexandre e vários outros professores vão dizer. A multa ela é feita para não ser arrecadada, para você dar os comportamentos ruins das pessoas. Ela está infringindo as regras legais, ela está com comportamentos antissociais, então você vai lá e cria uma multa que essa pessoa não mais infrinja a legislação, para que essa pessoa passe a se comportar conforme os ditames sociais. No entanto, a sua intenção não é que aquela multa vire uma fonte de arrecadação, mas é que ela pouco seja arrecadada, porque as pessoas vão se amoldar no comportamento esperado. O tributo não, o tributo você já cria pensando em arrecadar, porque não é sanção de ato ilícito. O tributo, ou você vai pagar o tributo por uma prestação que o Estado está lhe oferecendo, ou você vai pagar o tributo por um fator de riqueza seu, e agora você tem que contribuir com toda a sociedade para que, no nosso contrato social, que haja harmonia social e uma melhor distribuição de riqueza. Ponto. São essas as principais diferenças. Agora, uma coisa bem interessante. Ah, o tributo não constitui sanção de ato ilícito. Então, se eu estou recebendo proventos ou estou tendo lucro de qualquer outra atividade ilícita, o Estado não vai poder tributar esses rendimentos? Errado. Porque quando o Estado tributa os seus rendimentos advindo de atividade ilícita, ele não está limitando, está apenas tributando a sua manifestação de riqueza. Exemplo, a pessoa começa agora a vender maconha. Foi permitido agora que se possa usar, né, que o porte de maconha para o consumo, ele não é crime, ele é apenas uma infração administrativa. E você, pensando nisso, você diz assim, não custaria nada eu começar a vender em pequenas quantidades. Se eu for pego, vai ser uma infração administrativa e vou dizer que era só para o consumo. Tá, você começa a vender. Só que você começa a vender e começa a entrar todo dinheiro com essa venda, você começa a tirar uns 10 mil por mês, vamos dizer assim. Aí, chegando no momento de declarar o imposto de renda, você diz: ah, eu não vou declarar, porque é uma atividade lícita e eu não posso permitir que o Estado se suje com essa ilicitude. O tributo ele não é uma sanção por ato ilícito, então eu não vou pagar. É erradíssimo. Você tem que pagar. Por quê? O que está sendo tributado, não, você não está sendo tributado como sanção. Você está sendo tributado porque você adquiriu riqueza, você auferiu riqueza. Esse é o motivo da sua tributação. E aqui vem um princípio do direito tributário que é non olet, que é o dinheiro não tem cheiro. Não importa se a atividade que você está fazendo é tráfico humano, se é tráfico de entorpecentes, se é com roubo, se é com desvio de dinheiro, se é com qualquer outra coisa, se você está obtendo lucro com isso, se você está obtendo dinheiro com isso, vai ter que pagar tributo. Ah, mas aí depois, se todo esse valor for confiscado, isso é uma questão lá do direito penal, a gente não se mete com isso, aqui a gente só pega a parte tributária, parte legal. Parte penal, fica para lá, você vai resolver lá. Ah, vai ter uma sanção lá, vai ter não sei o que lá, é lá. Aqui você tem que pagar tributo porque você aferiu riqueza. E uma vez que você aferiu riqueza, não importa de onde essa riqueza venha, você vai ter que pagar o tributo. Então você está lá, meu querido, fazendo a sua prova da OAB. E vem aquela questão e diz assim: fulano de tal, vendendo entorpecentes, auferiu 100 mil reais. E lá não pagou o imposto de renda. Nesse caso, esse rendimento ele é tributável ou não? Aí vai ter aquela questão de dizer, não, porque é uma atividade ilícita, então o Estado não pode usar como sanção. Isso aí está certo? Não, está errado. Porque o Estado não vai estar sancionando essa pessoa, ele vai estar apenas tributando. Então a resposta certa vai ser aquela que diz assim: é possível tributar, porque o Estado não está aplicando sanção. Ele está apenas tributando porque a pessoa oferiu riqueza. Gente, eu parei um pouco nisso aqui, porque isso é uma questão que eu já vi em alguns concursos. Então, cai mesmo, para saber se o Estado pode ou não tributar rendas vindas de atividades ilícitas. Ele pode tributar.
Agora ele não vai poder utilizar isso como o tributo como sanção. O tributo não é uma sanção nesse caso aqui. Simplesmente houve o fato gerador, que, por exemplo, do imposto de renda, que é você ter proventos de qualquer natureza, e ele vai lá e ele tributa. Como tributaria a pessoa que passou o ano todo trabalhando. Aí seria até injustiça, né? O cara trabalhou lá na empresa, ganhando ali 5 mil reais, é aquela luta toda para conseguir chegar a esse dinheiro. E lá no final do. Aí lá tem que ser tributado, eu tenho que fazer uma declaração. O cara que conseguiu de outras fontes não vai? Aí sim seria injusto. Então tem que se tributar. Isso, segundo as regras do Estado. Se você concorda ou não, isso é outra história. Continuando no conceito, prestação pecuniária em moeda compulsória, que não constitua sanção de ato ilícito, cobrado mediante atividade plenamente vinculada. Cobrado. Ah, tá. Tem outra coisa que vem antes, que é instituído em lei. Instituído em lei. Gente, vocês têm que decorar o artigo 3º do CTN. Não tem como. É bem simples. Instituído. Ah, é porque está faltando um acento aqui no. Instituído em lei. Decorem o artigo 3º do CTN. Ele é fácil, é rapidão. E às vezes você vai esquecer uma palavra, tipo agora eu tinha esquecido instituído em lei, mas você vai conseguir decorar. Instituído em lei. Você só é obrigado a pagar tributo, aqui vem o princípio da legalidade, você só é obrigado a pagar o tributo se ele estiver instituído em lei. Ah, o município, por meio de um decreto, criou o tributo tal. Aqui, esse decreto é lei? Esse decreto não é lei, ele é decreto. Decreto. Decreto não é lei. Porque aqui está dizendo lei em sentido estrito. Tem que ser previsto em lei. A legalidade aqui, ela é a reserva legal mesmo. Lei. Ah, ele criou aqui mediante uma resolução, uma portaria. Pode-se criar tributo mediante resolução, portaria? Não. Só mediante lei, que foi lá para o parlamento, o representante do povo, que é quem pode autorizar que o povo seja cobrado. Só o povo pode dizer o que é que ele quer ser cobrado. É tipo lá seu condomínio, meu amigo. No teu condomínio só vai estabelecer algumas algumas taxas se você aceitar em assembleia. Se a maioria das pessoas aceitarem em assembleia não aceitou, não vai ser instituído. Por quê? Você que mora naquele condomínio. Vamos pensar em uma cidade, um estado, um país, esse grande condomínio. E o povo são os moradores. Nós só vamos poder ser tributados por aquilo que nós aceitamos. Vamos dizer que nós aceitamos. Toda a população brasileira, 200 milhões de pessoas, vai dizer os tributos que nós aceitamos ou não? Claro que não. Até porque não ia ter fim. Porque a maioria das pessoas não ia concordar. Quem é que vai dizer quais são? Os nossos deputados, os nossos representantes, que vão dizer. São tributos que nós aceitamos. Então precisa do quê? De uma lei. Lei em sentido estrito. Não pode ser decreto, não pode ser resolução, não pode ser portaria. Uma lei que passou por processo legislativo, que está lá no artigo 44 da Constituição, se eu não me engano, 44, aqueles ali, por diante. Está por lá. Vai ter que passar por todo aquele procedimento. Agora, uma questão interessante: medida provisória pode criar tributo? Sim, a medida provisória pode criar tributo, porque, embora ela não seja uma lei em sentido formal, ela tem força de lei e pode vir a ser convertida em lei. Ponto. É isso que você precisa saber nesse momento. Você chega lá na sua prova e tem um imposto que foi criado por decreto. Pode? Não, não pode. Foi majorado por decreto. Pode? Não pode. Uma medida provisória. A medida provisória poderia criar a noção de imposto que podem ser criadas por lei complementar. Ou seja, ela vai poder criar, ela vai poder aumentar a medida provisória. Isso tem previsão constitucional, certo? Então, a medida provisória pode criar tributos, desde que não seja um que seja reservado à lei complementar e também não se trate de empréstimos compulsórios, então ela vai poder criar. Pronto, queridos. E ele é cobrado, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não sei como tirar esse negócio aqui agora. Algum dia eu aprendo. Ainda estou apanhando desse programa, gente. Mas vamos lá. Ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O, o fisco precisa ajuizar uma ação para cobrar o meu tributo? Não, ele não precisa ajuizar essa ação. O que que acontece? Qual o caminhozinho normal
do tributo. Veio a lei que instituiu esse tributo. Suponhamos que essa lei ela é constitucional, passou por todos os trâmites legais, é uma lei que obedeceu o princípio da anterioridade. Depois a gente vai falar sobre isso mais na frente, esses princípios, essas limitações. Não precisa se preocupar com isso agora. Mas é um tributo legal, foi criado por meio de lei. Pronto. Agora, eu pratico o fato gerador desse tributo. Qual a atitude do Estado? O Estado vai fazer o lançamento. Esse lançamento pode ser um lançamento de ofício, pode ser um lançamento por homologação, um lançamento por aclaração. Depois a gente vai estudar tudo isso também mais na frente. Mas vai vir o lançamento. Depois que o tributo foi lançado, aí eu vou poder pagar ou não. Aí eu não pago esse tributo que foi lançado. O que vai acontecer? O Estado vai me inscrever, o fisco vai me inscrever em dívida ativa. Me inscrevendo em dívida ativa, se eu ainda esse tributo ele vai estar pronto para ser executado. Aí ele ainda pode protestar e vai para os cartórios. Ou então, às vezes, uma execução fiscal que vai para o judiciário. Só que qual é a chave da questão? O fisco ele não é obrigado a ajuizar a ação judicial para poder me cobrar esse tributo todo mês. Se vou lá, ele faz o lançamento, eu já pago, pronto, acabou por ali. A execução fiscal só vai acontecer caso seja infrutífera a cobrança administrativa. E uma outra questão, essa cobrança, ela não é de caráter discricionário. Você não pode dizer, cara, essa pessoa é tão legalzinha, então eu não vou cobrar tributo dela. Eu acho essa pessoa legal, não gosto, eu gosto dela, consegui mudar para cá, olha que legal. Eu gosto dessa pessoa, não vou cobrar tributo dela. O Estado pode fazer isso? Não pode. Ah, não gosto daquela pessoa ali, não. Vou cobrar o tributo dela. Não pode fazer isso. Eu só vou poder deixar de cobrar o tributo se estiver permitido em lei. Porque ela é uma atividade plenamente vinculada. Não há faculdade. Ah, eu estou sentindo, aquela pessoa é uma pessoa legal, é uma pessoa pobre, é uma pessoa que não tem dinheiro. Opa, o legislador que vai lá e deu uma isenção. Ah, mas isso é tão injusto. É injusto. Mas o fiscal de tributos não é função dele ver a justeza ou não da lei, ver se a lei é justa ou não. A função dele é lançar o tributo. O tributo é justo, se não é justo, se é constitucional, se é inconstitucional. A pessoa vai discutir isso lá. Sim. Ah, mas é um motivo de isenção. Não vai discutir isso no parlamento. Não é atividade aqui do fiscal de tributos, da autoridade que vai lançar. Então, entenda isso. É uma cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E uma outra questão: se você foi autuado, isso aqui já vai para a prática. Se você foi autuado em uma dívida tributária e você acredita que esse tributo ele é um tributo inconstitucional, então você não tem que ir lá e apresentar a defesa administrativa, até porque o fiscal de tributo não pode fazer nada se é um tributo inconstitucional. Até porque a lei nasce com presunção de constitucionalidade. O que você tem que fazer é ajuizar uma ação anulatória e dentro da sua ação anulatória você leva isso, a inconstitucionalidade desse tributo. Mas se simplesmente você acha que é inconstitucional não deveria pagar por conta disso, não vá apresentar defesa administrativa.